E aí, pessoal, tudo bem? Na noite desta quarta-feira saiu uma reportagem no Globoesporte.com, uma matéria do Martim Fernandes, dando conta que a CBF vai realizar uma mudança no regulamento do Campeonato Brasileiro. Isso foi aprovado numa reunião com todos os clubes da Série A e também com uma entidade representando os treinadores de futebol do Brasil. A ideia é limitar a troca de treinadores no Campeonato Brasileiro. Cada time poderia ter, em princípio, vai falando bem rápido, em princípio cada time poderia ter 2 técnicos. Como é que seria isso? Bom, da parte dos times, os clubes não poderiam demitir mais de uma vez o técnico. Então eles podem começar o campeonato com o técnico, demite, contrata outro. Demite? Não pode mais. E daí como é que faz? Ou fica com esse técnico até o fim do campeonato, ou então demite ele, só que ele não pode contratar mais ninguém. Então teria que terminar o campeonato com um treinador que fosse um profissional já contratado pelo clube há pelo menos 6 meses. Então alguém que já faz parte da folha salarial, do quadro de funcionários do clube há pelo menos 6 meses. Imagina-se que seja, esse caso se encaixa muito com o técnico da categoria de base ou com o auxiliar técnico da comissão técnica fixa, algum membro da comissão técnica fixa que assumiria o cargo até o fim do ano. Se quiser demitir esse cara, ele talvez também pudesse, mas tivesse que colocar alguém também com esse perfil. Não poderia trazer alguém de fora depois do segundo técnico. Eu imagino, daí eu estou falando um pouco de imaginação, porque assim, o regulamento, a informação foi divulgada, houve essa aprovação, né, mas ainda não tem o texto pronto lá no regulamento do campeonato, isso não está divulgado. Então alguns detalhes sobre como seria a aplicação dessa regra ainda ficam um pouco no ar. Eu imagino, por exemplo, que exista uma tolerância. Se você demite um técnico, você não precisa no jogo seguinte já estar com o segundo técnico. Você pode ter um técnico que vai ficar lá interinamente por um período, que não vai entrar nessa sua conta de quantos técnicos você teve, mas vai ter alguma coisa caracterizando que tipo de profissional que poderia se encaixar como esse técnico interino. Por exemplo, talvez alguém que já fosse funcionário do clube há 6 meses, né? E também, por exemplo, alguém que pudesse fazer o número máximo de jogos para fazer essa ponte entre um técnico e outro. O ponto de vista dos técnicos também existe limitação. Então o técnico também não vai poder sair pedindo demissão loucamente. Ele só vai poder pedir demissão uma vez do cargo ao longo do campeonato. Então ele pode até trocar de time, né? Ele pode sair e trocar de time no meio do campeonato, mas ele não vai poder sair de novo. Se ele pedir uma demissão uma segunda vez no mesmo campeonato, ele não pode mais trabalhar no Campeonato Brasileiro da Série A. A ideia dessa lei é valorizar o trabalho do técnico em longo prazo. Então, induzir os clubes a manter seus treinadores por mais tempo no cargo para ele que ele possa realizar seu trabalho e que isso dê resultado. Os treinadores já tinham essa demanda faz muito tempo, então por isso devem aprovar essa medida no geral. Apesar de poder caracterizar que tem uma limitação ali da liberdade de trabalho, sei lá, mas os técnicos devem estar a favor, e agora os clubes também se mostraram favoráveis. E se você pegar muito comentarista de futebol, ali de televisão, de agenda mídia, e muito torcedor também quando vai discutir sobre isso, e eu inclusive já falei isso no meu papel como torcedor e como comentarista, que eu acho que a gente tem que, aqui no Brasil, dar mais chances para o treinador fazer um trabalho de longo prazo, que o técnico tem que ter tempo de trabalho, que não dá para ficar exigindo resultados depois de 15 dias só de preparação, e sei lá o que, às vezes ele nem tem tempo de treinar mesmo, assume já no meio da correria ali do campeonato, que tem que perceber que às vezes o trabalho é bom, às vezes você tem que entender que às vezes o seu time que é ruim, que o técnico está fazendo o que pode, se faz sentido contratar aquele técnico que ele está tentando fazer, tudo isso eu defendo. E muita gente que defende isso gostou dessa lei, né, dessa regra, desse regulamento do campeonato, mas eu não gostei. Eu não gostei porque eu acho que não resolve o problema. Na verdade, você tenta tratar a febre baixando a temperatura, mas sem tentar curar a doença que você eventualmente tenha. Tratar só o sintoma e não a causa do problema. Por quê? O calendário do futebol brasileiro ele é muito pesado.
Então é um jogo atrás do outro, mesmo em times que estão na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, que teoricamente são os times que estão com mais problemas com seus treinadores, e teoricamente são times então que já estão eliminados de Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana. Então são times que até na reta final da temporada, vai pegando durante o segundo turno do Campeonato Brasileiro, são times que talvez já estejam até com o calendário um pouquinho mais aliviado, porque eles têm alguns meios de semana a mais. De qualquer maneira, a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro é muito pesado. E o calendário do futebol brasileiro ser pesado do jeito que ele é, com muito jogo, quarta, domingo, ele induz todo o sistema do futebol a buscar treinadores, sobretudo em times que estão que sabem que vão ficar do meio para baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Não os times que vão brigar pelo título, mas os times que sabem que vão ter um campeonato com uma quantidade razoável de derrotas, eventualmente vão ficar com alguma preocupação com rebaixamento. Todo esse sistema induz os clubes a buscarem treinadores que deem resultados muito imediatos, porque eles não vão poder se dar ao luxo de ficar esperando a coisa acontecer. E os próprios técnicos se adaptaram a esse ecossistema, digamos. Eles também começaram a ter práticas para facilitar essa coisa do resultado imediato e não o trabalho de longo prazo. Então, você tem todo um sistema ali que pede por resultados imediatos, que criou técnicos especializados em dar resultados imediatos, em torcida e clubes que acabam sendo induzidos a procurarem resultados imediatos, porque não podem se dar ao luxo de ficar três semanas tentando mexer um time, porque 3 semanas tentando mexer o time podem ser 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. E se você fica 6 rodadas ainda se ajeitando lá e a coisa não acontece, você de repente pode se afundar numa zona de rebaixamento. Então, todo o ecossistema ali pede por resultados imediatos. E daí você cria uma regra que força o clube a se amarrar em resultados longos, que força o técnico a ter que desenvolver resultados longos em longo prazo, sendo que muitas vezes ele não se preparou para isso, ele não foi contratado para isso, fica contraditório. Acho que não faz sentido. Para mim, o que faria essa regra faria algum sentido se ela viesse embutida num novo calendário. Você faz um novo calendário do futebol brasileiro, em que o Campeonato Brasileiro vai ser mais ou menos que nem os campeonatos europeus, com só jogo no fim de semana e uma ou outra rodada só no meio de semana, mas poucas mesmo. E não como aqui no Brasil que acontece toda hora, no meio de semana tem jogo. Porque daí sim, você pode chegar pro técnico, primeiro você vai dar férias decentes para os jogadores. Depois você dá uma pré-temporada decente para os jogadores. Você vai lá e dá 1 mês de pré-temporada, 3 semanas de pré-temporada. Depois pode até ter estadual. Digamos que você faz uma mágica, cabe tudo, tá? Você tem um estadualzinho ali para ajudar a preparar, e depois você tem o Campeonato Brasileiro só com jogos em fim de semana e não tem tantos jogos só uma ou outra rodada em meio de semana. Aí você pode chegar técnico, faça um trabalho de longo prazo. E olha, a gente vai esperar. Se demorar umas 2, 3 rodadas ali, uns 2, 3 semanas, que seriam 2, 3 rodadas para acertar o time, tudo bem, não é o fim do mundo. Em longo prazo vai dar certo. Mas não é assim que acontece, né? O técnico ele não tem tempo de trabalhar. Então, como você cria uma regra que obriga ele a trabalhar em longo prazo, ele não vai ter condição de fazer isso. O que muitas vezes o técnico tem que fazer, diante do calendário que chega na mão dele, é tratamento de choque, dar resultado imediato, buscar soluções práticas e rápidas para fazer os resultados virem. Não dá para chegar e pedir, seguinte, eu não vou mais poder demitir ninguém, então você vai ter que ficar até o fim do ano, mas então até o fim do ano você vai ter que fazer um trabalho de longo prazo aqui, você vai ter que e assim, não tem problema se demorar um pouco. O importante é que a gente esteja muito forte lá na reta final, mas que a gente perca uns jogos aqui. O próprio técnico, ele sabe que ele não vai ter esse tempo de desenvolver em longo prazo. Nada do que ele faça em curto prazo vai ser tão diferente do que ele faria em longo prazo. Ou em médio. Em médio, às vezes, o técnico até consegue. No comecinho dá um pouquinho de problema, em médio prazo aparece. Mas em longo prazo ali, muitas vezes o trabalho não é para isso. E tanto é que muitas vezes a gente vê trabalhos de treinadores que até começam ali tentando pegar a mão, acham o time começa a melhorar, mas ele não dura muito tempo ali também, porque deu o prazo de validade, o time começa a cair. Isso é muito comum no futebol brasileiro. Então, essa regra, acho que ela é contraditória em relação a todo o sistema de disputa do futebol brasileiro, por causa principalmente de calendário, que é o que mais impacta essa rotina de treinamento que os treinadores teriam. Mas tem mais coisa aí.
que me faz ter um pé atrás, né? Como seria a aplicação dessa regra? Porque, por exemplo, o técnico, ele pode se ele se demitir, não conta pro clube. Então o clube, digamos, já trocou um técnico no meio do ano. Tá? Digamos, vou pegar um exemplo de clube que chegou-se a ter uma especulação de que chegou a ter o zum e a torcida chegou a pedir a cabeça do técnico. O Flamengo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, contratou o Domenech Torrent, estava treinando lá, demitiu, contratou o Rogério Ceni. Daí tá indo ali. Daí veio a questão, Rogério Ceni não estava indo tão bem assim, alguns torcedores estavam cornetando o Rogério Ceni. Digamos que o Flamengo quisesse demitir o Rogério Ceni. O Flamengo, se demitisse o Rogério, não poderia contratar mais ninguém. Daí o Flamengo poderia chegar pro Rogério e falar: ô Rogério, então faz o seguinte, você se demite, porque daí a gente não entra na sua conta, a gente pode contratar alguém, só que daí a gente te dá uma contrapartida. Vai acabar acontecendo muito isso. Clubes vão continuar trocando de treinadores no meio do campeonato, mas vão fazer acordo com esses treinadores, com os seus segundos treinadores, para os seus segundos treinadores se demitirem, para não entrar na conta do clube. Daí o clube pode contratar um outro. E o que o treinador ganha fazendo isso? O caso do Rogério Ceni teria um problema porque ele se demitiu do Fortaleza. Então seria a segunda demissão dele, ele não poderia mais treinar até o final do Campeonato Brasileiro, se ele se demitisse do Flamengo de acordo com essa regra. Mas outros treinadores não teriam esse problema, eles poderiam se demitir. Fora que o clube poderia fazer um acordo com ele, falar: olha, você se demite oficialmente, tá? Oficialmente você se demite, mas a gente faz um acordo aqui entre nós aqui que a gente paga a rescisão, pode até dar um extra ali se você se prontificar a tomar a iniciativa oficialmente de que se demitiu. Vai acontecer isso. Outra coisa que pode acontecer: o clube demite o treinador pela segunda vez, então ele teria que ficar com o auxiliar técnico até o fim do campeonato. Ele fica com esse auxiliar, só que ele contrata um outro técnico e dá o cargo de coordenador de futebol para esse outro técnico. Na prática, ele seria o técnico, só que na hora de assinar a súmula, é o auxiliar que assina, então oficialmente o auxiliar é um técnico, você não contratou um terceiro técnico, você só contratou alguém para coordenar o futebol, digamos, para ajudar a passar dicas e experiência para o novato ali, que foi o auxiliar que foi promovido interinamente. Ou seja, no final das contas, a gente vai pegar o Campeonato Brasileiro inteiro, essa nova regra vai criar, basicamente, vai inibir duas ou três emissões que aconteceriam numa situação normal, que vão deixar de acontecer. Porque de resto, eu acho que as emissões vão acontecer do mesmo jeito, elas só vão ser maquiadas. Ou com demissão e contratação de coordenadores técnicos para comandar as equipes nas rodadas finais, ou com técnico assumindo o pedido de demissão e recebendo algo em troca ali do clube, porque esse técnico talvez não pudesse mais treinar no ano. Mas aconteceria isso. Então a regra não muda no final das contas. Fora que acho que ela não resolve o problema, ela é contraditória em relação à prática do futebol brasileiro. Se a gente quer dar mais condição para os treinadores trabalharem, tem que dar um calendário para eles. Tem que dar um calendário que não só inclua o calendário em si, né? Então mais semanas cheias de trabalho, tudo, mas também fazer um calendário de cursos que sejam cursos de formação, cursos de especialização melhores do que esses que existem, fazer ou ter outras práticas que não são adotadas. Ou no final das contas, o que vai acontecer é isso. Além de tudo, vamos ter porque essa regra não é para temporada, a regra é para o Campeonato Brasileiro. Ou seja, se você contrata um técnico, se você demite o técnico, 5 técnicos durante o Campeonato Estadual, não muda nada. Então o que vai acontecer também? Entre o Campeonato Estadual, entre o final do Estadual e o início do Brasileiro, vai ter um monte de técnico sendo demitido. Porque clubes que estiverem minimamente insatisfeitos com seus treinadores vão falar: putz, para eu não gastar. Eu acho que, sinceramente, acho que vou ter que demitir o cara mais hora, menos hora. Esse trabalho não tá dando tão certo assim, eu ainda não tenho um motivo tão forte para demitir, mas se a gente começa o Brasileiro com ele, a gente vai acabar tendo que demitir ele lá pela 15ª rodada. Vamos demitir já agora, porque daí a gente já contrata um novo treinador e que ele começa o Brasileiro com esse novo técnico. Ainda há uma chance de dar certo e eu não gasto a minha cota de técnicos demitidos. Vai acabar acontecendo isso também. Estadual vai virar vestibular ali, vai virar
prova de sobrevivência para muito treinador de clube grande, e daí qualquer resultado ruim estadual vai ter técnico demitido. Então, no final das contas, a intenção da regra é boa. Eu acho a intenção da regra é boa, mas no final das contas eu acho que ela tem pouco efeito e ainda é ruim pela prática do futebol brasileiro. Tá? Mas é isso, então, se gostou do vídeo, dá joinha, se não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham ali, se vocês lembrarem outros casos. Eu falei do Flamengo porque é o atual campeão brasileiro, e é até meio raro um clube que fez um campeonato brasileiro, no final das contas, tão bom, foi campeão, ter passado por isso. Então foi um exemplo que ficou mais fácil, mas outros clubes também trocaram de técnicos no ano, né? O Vasco fez isso, né? O Vasco não poderia ter contratado o Vanderlei Luxemburgo no final do Campeonato Brasileiro, porque na reta final, né, porque ele demitiu o Ramon e depois demitiu o Sapinto, né? Então ele teria que ficar com um auxiliar ali, né, até o final do campeonato, ou teria que manter o Sapinto, ou então contratar o Luxemburgo como coordenador técnico para o Luxemburgo terminar a temporada. Talvez acontecesse algo assim. Mas é isso, então. Já falei as coisas, né? Tchau, tchau.